Olá, pessoal, boa noite. Tô convidando aqui algumas pessoas. Oi, Marcela. Se vocês quiserem, podem estar convidando aí mais pessoas. Clica no aviãozinho para mandar pro pessoal. Tô esperando a nossa convidada. E hoje nós vamos ter uma live muito legal, né? Onde nós vamos falar sobre como conviver com as sobreexcitabilidades. E o que será que é essas sobreexcitabilidades? Vamos aguardar. Oi, Dani, tudo bem? Boa noite. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. A nossa convidada está chegando. Oi, Carol. Oi, Tati. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. Muito frio aí? Nossa, demais. Aqui Tô tá com umas marcando 3 blusas. 16 graus. 16 graus. E aí? Aqui eu nem sei lá, 10. Aqui choveu no dia de hoje, choveu um pouquinho. Aqui faz sol, mas é um frio do caramba. Ó. Oi, Felipe. Olá, Tabata. O pessoal que está entrando. A Bruna, Isa. Faltam 2 minutos para a gente iniciar, pessoal. Um tema muito interessante, onde eu tenho certeza que tem algumas pessoas que vão se identificar aí em algumas falas, né? Ah lá, a Patrícia tá falando que lá no Paraná tá 3 graus. Nossa, que delícia. Nevou Deus aí, me livre. Patrícia? Porque lá no Rio Grande do Sul disse que nevou, né? Olá, Grace. Seja bem-vinda. Oi, Devia. Aline. A Devia tá lá no Piauí, ó. Piauí, 28 graus. Nossa, é quente o Nordeste, meu Deus. Não dava tempo nem de falar, olha, tá chovendo, que parava de chover já. Verdade. Falta 1 minutinho pra gente começar. Deixa eu chamar mais o pessoal aqui dos grupos do Insta. Ah lá não nevou porque choveu. Vamos ver E amanhã não que choveu. disseram que vai dar 1 grau. Vamos, pessoal, ó, já deu 9:02. Então nós vamos começar a nossa live de hoje, que o tema é como conviver com as sobreexcitabilidades. Vou falar um pouquinho de mim. Ontem eu até esqueci de falar sobre a minha formação, mas hoje eu vou falar. Então, eu sou Tatiane, eu sou pedagoga, eu sou especialista em educação especial e inclusiva, também sou especializada em coordenação pedagógica, sou psicopedagoga, tenho formação no Conservatório de Música de Pouso Alegre, em piano erudito, também sou técnico de enfermagem. E tenho vários cursos na área da educação, da saúde, né? Venho pesquisando a respeito das altas habilidades de superdotação, alfabetização, metodologias ativas, educação integral e várias outras coisas que eu gosto de estar pesquisando. Né? Atualmente eu estou trabalhando, né, na minha microempresa, onde eu atuo dando aulas online, presencial, de enriquecimento curricular, reforço escolar, instrumentos musicais variados.
Também atuo na parte de mentoria, orientação pedagógica, assessoria para superdotados, adultos, adolescentes e crianças. Então, venho trabalhando também na equipe da Patrícia Nelmo na avaliação psicoeducacional, que eu venho também contribuindo aí com essa oportunidade. E hoje nós temos, né, essa convidada super especial, super linda, né, que é a Maria Caroline Perri. É Perri ou Peri? Peri. Peri, né? E ela vai falar um pouquinho dela, né, um pouco da formação dela, né? E eu estou aqui falando do sul de Minas Gerais. Para quem não me conhece, eu sou da cidade de Poço Fundo, no sul de Minas. Né? Então vamos lá, Carol, conta aí um pouquinho de você. Eu estou falando aqui de Joinville. Eu sou farmacêutica, né? Eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento já desde a faculdade, né? A minha IC foi nessa área. Depois eu fui trabalhar numa empresa grande de P&D e hoje em dia eu atuo com projetos de consultoria, eu tenho uma parceira, né? Também faço parte de um projeto criado por duas analistas de pesquisa e desenvolvimento da L'Oréal, né? Que chama Pretas na Ciência, que é para apoiar a carreira de mulheres negras em áreas científicas. Então, o resuminho é esse. Muito legal seu trabalho. E também nós temos que acrescentar, né, que tanto eu quanto a Carol, nós fomos identificadas, né, como pessoas com altas habilidades de superdotação, né, e eu tenho as minhas áreas, né, que foram demonstradas na avaliação, é na área acadêmica, intelectual, linguística, lógico-matemática, artes, liderança, nos esportes, e deixa eu ver, tem mais uma, eu acho, esqueci a outra. São tantas coisas que eu não lembro, mas são todas as áreas. Multipotencial total. Multipotencial total em nível muito alto, né? E essa identificação, ela foi, assim, algo maravilhoso na minha vida, tanto na minha quanto na Carol, né? E fez umas mudanças muito grandes e nós passamos a nos entender melhor, né? Agora a Carol pode contar um pouquinho, né, dessa parte dela também, que ela foi avaliada, e logo a gente segue para o nosso tema. O meu também foi na acadêmico intelectual, lógico-matemática, liderança e artes performáticas, as três áreas. E também multipotencialidade, né? E várias sobrecitabilidades. E as sobrecitabilidades aí também é algo muito característico, né, das pessoas superdotadas, né? E no caso, as minhas são todas em nível alto, muito alto, e só uma que é o médio, né? E da Carol também tem algumas peculiaridades. E hoje nós vamos falar sobre elas, né, Carol? Isso. Então, nós vamos começar primeiro com um conceito, né? O que é sobreexcitabilidade? Então, as pessoas com altas habilidades de superdotação, elas apresentam características diversas, né, desde a infância, e que as acompanham durante toda a vida. Lembrando que esses dados que eu estou passando para vocês é do site da Patrícia Nelma, que eu estou usando de referência, já que ela é pesquisadora na área, né? Ela escreve bastante, vários artigos, né? E também haverá umas novidades aí na parte da criação de livros, né, Patrícia? E então ela é uma referência muito atual, né, nessa parte. Então, uma dessas características, né, que acompanham, né, as pessoas com altas habilidades de superdotação são as sobreexcitabilidades. Ela também é uma característica que compõe o rol de elementos não cognitivos. A sobreexcitabilidade, também traduzida por superexcitabilidade ou hiperexcitabilidade, foi sistematizada por Kazimierz Dabrowski, psicólogo e psiquiatra polonês. Então, a sobreexcitabilidade, quando a gente não é identificado, a gente ainda está procurando o que é que tem com a gente fala que a gente tem uma intensidade. Né? Algo que vai assim, nossa, mas você é muito intensa, você é muito lá em cima, ou hora você está lá embaixo, ou você é 8 ou 80, ou você oscila muito. Dentro de um dia você tem todas as variações de humor. Então é mais ou menos isso aí. Mas só que quando nós não sabemos, a gente nem sabe o nome, mas depois a gente entende o que é, depois que a gente vai sendo identificado e vai procurando, né, mais formas de se compreender, né?
Então, a sobreexcitabilidade ela é um fenômeno orgânico e neurológico que gera uma reação biológica mais intensa que a normalmente esperada em situações cotidianas, né? Por exemplo, se você tem uma criança, um filho, né, que de repente tá tudo bem com ele, quando vem já começa a chorar, já fica numa sensibilidade, ou tá assistindo um filme e chora, ou às vezes acontece uma frustração, aquela criança explode, você não sabe, muitas vezes é chamada de frescura, que aquela criança está numa frescura, né? Então, são coisas que a gente vai identificando aí nesse decorrer, né, de vida dos filhos, dos adultos, né, os adolescentes. Então, essa reação, ela leva uma amplificação da atividade mental, que por sua vez leva a comportamentos que podem soar desproporcionais à situação percebida, por quem não está a vivenciar a sobreestabilidade. Então, é algo que chama realmente atenção, são comportamentos que chamam a atenção. Não é aquela criança comportada que sempre fica quieta. Não, às vezes é uma criança que vai e movimenta, movimenta, movimenta muito e você não sabe por que aquela movimentação, e às vezes pode ser levada até para o lado de um transtorno. E na verdade não é. Mas depois a gente vai falar detalhe por detalhe. Então, trata-se de uma sensibilidade mais refinada, ou seja, o sistema nervoso responde emocionalmente aos estímulos internos e externos de modo mais rápido que o esperado. A sobreexcitabilidade não é uma habilidade, mas uma intensificação da atividade mental associada a modos específicos de comportamentos que auxiliam no desenvolvimento pessoal. Trata-se de um dos mais fundamentais aspectos do desenvolvimento. Ela pode se manifestar na área intelectual, imaginativa, sensorial, psicomotora e emocional. E a sua manifestação amplia os talentos dos superdotados. Então, a referência de Mendaglio, 2008, e Nelson, 1989. Então, o Dabrowski, ele é o autor da teoria da desintegração positiva. Ele realizou diversos estudos em torno do desenvolvimento da personalidade e um de seus públicos foram as pessoas com altas habilidades de superdotação. Ele descobriu que as pessoas com altas habilidades de superdotação tendem a apresentar sobreexcitabilidade em qualquer uma das áreas que ela manifesta. E é comum apresentar especialmente a sobreestabilidade intelectual, emocional e imaginativa. Para Dabrowski, a sobreexcitabilidade emocional é a principal responsável pelo desenvolvimento da personalidade, pois é ela que integra e potencializa as demais sobreexcitabilidades e os componentes cognitivos e não cognitivos. Então, agora nós vamos falar um pouquinho, né, das sobreestabilidades. Vou ler uma parte e aí eu e a Carol nós vamos dar exemplos feito, né, de cada uma para vocês entenderem. Então, uma parte interessante aqui que a gente falou ontem na live que eu citei é a parte emocional, o tanto que o emocional é importante, né, por conta disso. Então, vamos lá. Vamos começar com a sobreexcitabilidade intelectual. A sobreexcitabilidade intelectual é identificada por uma intensa atividade mental que se mostra em curiosidade, concentração, lembranças detalhadas, avidez por leitura, intensa observação, planejamento detalhado, busca intensa por conhecimento, formação de novos conceitos, tenacidade na resolução de problemas, metacognição, introspecção, independência de pensamento. Às vezes muito crítico, amor pela análise, pela lógica e etc. De Daniels e Piekowski, 2008. Então, agora eu e a Carol nós vamos conversar um pouco, né, na parte da sobreexcitabilidade intelectual, né, Carol? Como que a sobreexcitabilidade intelectual manifesta mais em você? Porque você me contou, né, que é a parte mais aguçada, que é mais intensa. Conta aí para nós. Para mim é até bem engraçado, porque eu nem sabia exatamente que eu tinha isso, porque eu sempre estive em ambientes onde a gente tinha muito estudo, né? Então, sempre em escola particular ou universidade pública. Então, estudar lá é uma coisa muito normal e é esperado. E depois, quando eu comecei a trabalhar, que eu percebi que a maneira que eu funcionava já não era igual a das outras pessoas.
Então, isso se manifesta assim, você vê um problema ou alguma coisa que te interessa, tipo, você não consegue não pensar naquilo, né? Não tentar resolver, não pesquisar, não entender. Você tem uma curiosidade muito, muito forte, né? E também você aprende várias coisas ao mesmo tempo. Então não é, e também não é uma coisa estática, por exemplo, você pode ter uma curiosidade por uma coisa hoje, aí amanhã pode ser outra, depois de amanhã pode ser outra, né? Mas normalmente a gente vai bem a fundo nos assuntos que gosta, assim, e só para se percebe que, nossa, que não tem mais nada para mim, sabe? Mas isso vem também com uma capacidade bem grande de resolver problema, uma atividade mental muito forte que até cansa. Então, quando você se depara com aquilo, a sua cabeça já começa a funcionar, funcionar, funcionar. E mesmo que você não queira, ela continua funcionando. Isso é uma Carol, eu coisa tô que você sentindo o seu volume um pouco baixo. Eu não sei o pessoal, está me se é só ouvindo? o meu. Aumenta um pouquinho para ver. Eu tô ouvindo você bem baixinho. Aquela hora eu tava Deixa eu ouvindo ver. bem alto e meu volume tá no máximo. Você está ouvindo, Tati? Tá um pouco baixo. Você tá no celular? Tô. Aumenta Deixa um eu tentar. pouquinho para ver. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Deixa eu fechar um pouco de internet aqui, porque às vezes pode ser porque tá ligado e a minha tá ruim. Não sei vocês. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Eu tô ouvindo bem baixo. Deixa eu tentar. Ouve Melhorou bem? Então agora? deve ser. Então, é interessante, né, essa parte, né, que a mente não para, né? Às vezes você está numa palestra ou você está vendo um curso, né, que, que alguém tá ministrando, quando você fala uma coisa, você sabe que tá errado. E aí você fica assim na cadeira, eu pelo menos fico, né? Eu fico tipo assim, nossa Deus, né? Que coisa, mas não é isso, né? E você tem que ficar escutando, né? Porque você não pode sair de lá onde você tá para ir lá na frente e ensinar a pessoa, né? Então é difícil, não é uma situação muito fácil, né? Você tá lá com a mente assim, cheia de pensamentos, né? Enquanto você faz uma coisa, você faz outra, e aí você tá querendo lá, tipo, dar uma contribuição, mas só que se você contribuir, você vai ser, né? Tipo, né? Nossa, esse aí tá se achando, né? Causiane. Né? Sim, é bem. É que eu acho que a gente acaba, por conta da questão da. Acaba lendo muito mais, entendendo muito mais, aprofundando, fazendo conexões, né, que normalmente as outras pessoas não fazem. E isso traz também um aprofundamento nos assuntos, né? Um entendimento com um pouco mais de complexidade. Eu também percebo que eu tenho muita facilidade de lidar com coisas que para outras pessoas podem ser ambíguas, mas que para mim não são. Uhum. Então é bem legal, assim, só que cria isso que você falou, né, Tati? A gente ganha o conhecimento, né? Tem dificuldade para dormir também por conta da atividade mental. Se for uma coisa que me interessa muito, eu consigo dormir. Às vezes até sonha com o assunto. Mas então a gente acaba indo muita profundidade, muito entendimento, sempre querendo saber mais, 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 e isso pode. Às vezes nem é necessário para fazer aquilo, um trabalho, alguma coisa que a gente tem que fazer, mas a gente continua simplesmente porque acha divertido. É verdade. Eu, no meu caso, eu já não tenho essa dificuldade de dormir. O caso da sobreestabilidade intelectual em mim já me dá muito sono. Porque quando eu fico com bastante atividade cerebral, eu tenho necessidade de dormir, desligar. Porque senão parece que me dá aquele cansaço mesmo mental. Eu tenho essa necessidade. Olha, para você ver, a gente vê duas pessoas, né, que têm as mesmas sobreestabilidades, mas que muitas vezes aparecem, né, de formas diferentes, né? Uhum. E essas questões da gente querer, né? Por exemplo, às vezes tem aqueles alunos que fazem perguntas polêmicas no meio da aula, né? Quando é criança, né? Ou faz uma pergunta tipo assim que o professor não sabe responder, o professor me fica meio assim com medo, né? Ou corta, né? Então é bem complicadinho essa situação de estar lidando, né? Então, como que a gente pode dar alguns conselhos aí para o pessoal que tem essa sobreestabilidade intelectual? O meu é fazer o máximo possível para se manter, né? Dependendo da situação, observar o ambiente, se você tem essa permissão de você estar intervindo, ou você vai ficar
numa situação um pouco constrangedora, ou vai saber falar da forma melhor possível para estar intervindo, se caso haja essa necessidade. Né? E você, Carol, o que você faria de dar conselho pro pessoal? Então, eu acho que eu também, não sei se está falando para as mães, para o pessoal que convive com a gente, No geral, você qual- que sabe. qualquer coisa. Então, eu acho que uma maneira legal das outras pessoas lidarem com isso é, primeiro, virar e falar: ah, você tem essa curiosidade? Então, beleza, quando é possível, né? Claro. Então, beleza, vai lá e estuda e resolve isso aqui para mim. A gente vai fazer com o maior amor, felicidade do mundo. E isso é uma coisa que alimenta, né? A pessoa superdotada, deixa a gente feliz. E se Uhum. não for a hora, você pode falar, tipo, olha, agora a gente tem que fazer tal coisa, né? Não é a prioridade. Você sabe que às vezes você tem essa tendência, né, de querer tudo ao mesmo tempo, mas a gente precisa às vezes ter as horas de foco, que também é uma das coisas que eu tive que treinar, assim, de abrir mão também, porque é muita ideia que vem tudo ao mesmo tempo, e aí você fica até meio perdido. Então, aprender a focar também, mesmo que vá contra, muitas vezes, a nossa vontade, a nossa natureza, né? Também é muito bom, porque a gente também, além de pensar, a gente precisa aprender a materializar, focar. Então, e aí entra as outras partes que vem mais do desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento emocional e tudo isso. E também, né, quando tem crianças, né, quando são pequenas, elas buscam saber o porquê de tudo. Porquê disso? Porquê Uhum. daquilo? Ou busca o significado das palavras, ou o significado disso, né? Ou quer saber a história lá, né, da Grécia Antiga, do Egito, né, e por aí vai. Tá livro para criança, gente. Tem Oi? tanto, tá livro para criança. Hoje em dia tem tanto site por aí que tem um monte de vídeo explicando sobre tanta coisa. Eu navego na internet, eu vejo tanta coisa. Eu começo vendo, sei lá, sobre inovação, aí eu termino vendo anatomia e eu passo por outra coisa. É um negócio de louco. A gente está em constante aprendizado, a gente quer aprender de tudo um pouco, né? Sempre assim. Então, a próxima sobre excitabilidade que nós vamos falar é a sobre excitabilidade emocional. A sobre-excitabilidade emocional, ela é identificada por emoções e sentimentos intensos. Intensas expressões somáticas e afetivas, capacidade de profundos relacionamentos interpessoais, bem diferenciados, sentimentos em relação ao eu, né? Então, tem algumas expressões, né, dessa sobre-estabilidade. Identificação com o sentimento dos outros, tem uma sensibilidade profunda, né? A pessoa sabe dialogar internamente, fazer uma autoavaliação, tem uma consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, tem a responsabilidade com o outro, né? Tem um forte vínculo com as pessoas, tem um apego à convivência de animais, lugares, tem uma dificuldade de adaptação a novos ambientes, porque já que tem esse apego, tem essa grande dificuldade, inibição, entusiasmo, êxtase, euforia, orgulho, sensação da irrealidade, medos, ansiedade, culpa, tem dor de estômago, melancolia, rubores, palpitação, sudorese, estados depressivos e suicidas. Então, tem todos esses itens. Carol nos deu um exemplo seu, prático, de vivência, da sua sobreestabilidade emocional. Um, eu acho que a questão de somatizar é bem forte, assim, e também a sobreexcitabilidade emocional ela pode ser um superpoder, mas ela pode ser também difícil de lidar às vezes. Por que que eu Sim. falo isso? Por conta de que a gente absorve muito aquilo que está à nossa volta, por conta dessa percepção muito aguçada, tanto do sentimento do outro, quanto do nosso sentimento. Então, o que a outra pessoa está sentindo, isso afeta a gente, porque a gente capta. Então, por exemplo, tem vezes que eu entro num ambiente e eu olho a pessoa e a pessoa está falando comigo, e eu falo, tá estranho, tá estranho. Ou então eu olho alguém que eu convivo e falo, essa pessoa não tá bem hoje, o que será que aconteceu? E aquilo já começa a me incomodar, porque também tem a questão da empatia, né? Então você fica, ai, poxa, tô com dó. Será que não tinha alguma coisa que eu podia fazer? Sei lá, dar um abraço. É a Aí mesma aquilo coisa. já começa a te tirar Aí do seu você eixo. toma as dores dos outros para você, porque você quer arrumar uma forma de ajudar o outro.
Eu também passei Mas, muito por isso, muito mesmo. mas é bom, mas é bom. Sabe por quê? Porque eu percebo, hoje eu percebo assim, que normalmente as pessoas falam que isso é, ai, você é uma fraqueza, né? Ai, porque você não pode tomar as dores dos outros. Mas por outro lado, hoje eu percebo muito claramente que essa característica também cria inspiração nas outras pessoas, quando você sabe usar, né? Então, porque você vai ajudar, né? Você vai ouvir, você vai se disponibilizar o seu tempo. Claro que a gente precisa aprender a ter os limites, né? Mas isso é uma coisa que hoje, para mim, gera tanta inspiração, eu acho tão legal. E a gente precisa aprender claro que não vai ser sempre maravilhoso, né? Mas aprender a usar isso de maneira positiva, né? De saber, poxa, essa pessoa não está bem hoje, então talvez eu vou dar um espaço para ela, não vou me intrometer na vida dela, ou vou falar que se ela precisar de alguma coisa eu tô aqui. Então, é usar isso de uma maneira inteligente, né? Sim, eu sofri com essa questão porque eu sempre tentei ajudar todo mundo que me aparecesse na frente. Sempre. E aí, o que que acontece? Muitas vezes eu dava ajuda para quem não queria. Muitas vezes Uhum. eu tava me doando inteiramente para a pessoa e eu não recebia isso. Isso me gerava uma frustração e E uma fica de tristeza intrometida, muito né? grande, porque eu pensava assim, aquele negócio não pode se esperar das pessoas, mas a gente às vezes espera um carinho, um reconhecimento de certa forma, ou alguma coisa que você fez, né? Isso me gerou uma ansiedade muito grande, né? E como eu sou aquela pessoa que eu sou cheia de amor para dar, né? É assim, eu gosto muito dos animais, das plantas, né? Eu gosto de tratar todo mundo bem, eu tenho essa facilidade, né, de tratar. Eu tenho muito apego às pessoas, e isso às vezes me fez sofrer, porque quando eu perdi os meus pais, né, o terreno, algumas coisas foram vendidas, foram passados para outro. E para eu desapegar disso, da minha história ali, da casa, da minha família, foi algo muito sofrido mesmo, Uhum. né? Então, As isso transições. essas transições, às vezes, o emocional, né, ele vai e sobe, né? Sobe, Uhum. desce. Quando você tá triste, quando você tá super alegre, né? Igual essa parte que fala. Tem vezes que eu sou inibida, tem vezes que eu estou com entusiasmo, tem vezes que eu tô triste, tem hora que eu pulo de alegria, sinto orgulhosa, tem hora que eu me subestimo. É tudo num dia só, né? E às vezes as Sim, pessoas falam, mas você não é. Ah, esqueci a palavra. que Você não mantém, desesperada. você não tem equilíbrio, né? É tudo assim, né? Vai e volta, é um gráfico, né? Que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É desse jeito, né, Carol? Sim, mas eu acho que nesse sentido eu também passo por tudo isso até hoje. Mas uma coisa que me ajudou demais foi fazer mindfulness, né? A meditação. Porque quando é a única coisa que quando eu entro nesse estado mais de desespero, assim, que eu falo, meu Deus do céu, o mundo tá acabando. E às vezes é uma coisinha, tipo, desse tamanho, assim, que tá acontecendo, ou tá dando tudo certo, mas na minha cabeça tá, meu Deus, não, tá tudo errado. E aí a gente começa a entrar em desespero, mas isso ajuda muito o mindfulness, porque foi a única coisa que conseguiu me trazer calma. Tipo, se eu não consigo dormir, eu ouço a meditação, 10 minutos eu tô dormindo. Uhum. Tipo, nem desligo o celular. Então, eu acho que tem algumas maneiras também da gente, inteligentes, né, da gente lidar com isso. Mas realmente, Tati, e o meu sonho total e absoluto é ter um saco de pancada de boxe assim no meu quarto. Duas, duas. Também tenho essa vontade de descarregar raiva em determinadas coisas, porque às vezes é essa emoção. Eu já tive crises de quebrar as coisas dentro de casa. Eu já tive crises de não me sentir compreendida pela sociedade, pelo meu trabalho, pelo lugar que eu trabalhava. E essa emoção, essa energia virou em raiva, em ódio, e eu de quebrar coisa, de quebrar mesmo, né? E desde a infância eu tenho isso, essas explosões, e vejo que nas crianças superdotadas se repete isso. Tem em muitas avaliações eu me vejo ali, né? De bater a porta, de estar indignada, a pessoa não me entendeu, eu pego a porta e bato. Hoje eu já não faço mais, que eu já estou controlada. Mas eu comecei a trabalhar a gratidão, trabalhei o Isso, Ho'oponopono, trabalho a isso, meditação, põe no ouvido também, mas agora hoje eu já nem preciso mais. Faço yoga, faço pilates, porque isso, tudo acaba que ajuda. vai ajudando a gente, né? A gente é agitado, mas a gente precisa de um momento de calmaria.
né? Uhum. E, isso vai, e outra coisa que ajuda também é a vazão dos talentos. A gente tem que ter tem necessidade de mostrar os nossos talentos. Não é porque a gente Muito quer forte. aparecer, mas é porque a gente tem esse anseio e faz bem para o nosso interior. Igual a gente está aqui falando hoje. Nós gostamos muito de falar e passar conhecimento. E a hora que a É. gente termina isso, a gente está muito melhor do que a gente guardar inteiramente para a gente, concorda? Super, eu acho que a gente tem uma necessidade de criar, né? Que nem a gente estava falando hoje cedo. E Sim. pelos grupos de pessoas superdotadas que eu participei, algumas coisas que eu pesquisei, eu acho que a gente também tem uma missão, digamos assim, né? Que, que é de criar o mundo que a gente quer viver, porque eu acho que as pessoas superdotadas normalmente elas têm alguns ideais muito bons, assim, que têm a capacidade de criar um futuro melhor, um futuro é, que a gente acredita, né? Que normalmente as pessoas falam que acreditam, de justiça, de empatia, né? E de se preocupar com o outro. E eu acho que é muito legal quando eu vejo as pessoas superdotadas que falam que empreendem, né? Ou então que mesmo que tem você, Tati, ah, eu não concordo com isso aqui, então eu vou criar alguma coisa nova, vou fazer minha empresa, eu vou criar um grupo aqui, eu vou fazer uma live. Eu acho que isso é o que faz a diferença, sabe? Esse tipo de atitude não devia ser reprimida, devia ser super, cara, vai e faz e tal, mas como é uma coisa que não tem muitas pessoas que realmente tem esse costume, né, de se expressar e de falar, e também tem a questão da exposição, que vem junto, né, não tem como, a gente acaba virando, às vezes, alvo. E muitas vezes a gente mesmo se julga por ter essa necessidade. Tipo, será que eu estou errado? Porque eu quero pensar. Ai, será que eu estou errado que eu tenho que falar? Ai, será que eu estou errado em ter minha empresa? Será que eu estou errado que eu tenho uma explosão de raiva aqui e quero socar um saco de boxe? Gente, tá tudo bem, sabe? A gente tem que só ir aprender a A extravasar, gente né? tem que Mas ter o faz processo de parte. autoconhecimento, né? Esse processo de autoconhecimento, ele ajuda muito. Uma técnica também que eu tenho desde a infância é escrever em diários. Porque eu vim de uma família que eu não podia ser ouvida. Eu não podia ser ouvida, né? Se eu falava alguma coisa, né, já iam contra mim porque eu tenho que respeitar pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Na igreja falava sempre isso, né? Mas só que aí tinha aquela parte na Bíblia, que eu até grifei na Bíblia da minha mãe. Olha pra você ver como que é a criança. Vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos. E eu grifei ainda assim. Minha mãe ficou uma fera comigo porque eu fiz isso, A né? Então, tipo, questionadora, né? porque assim, tipo, eu não posso falar, mas só que ela não pode me irritar também, não. Entendeu? Então tem todas essas questões. Isso, como eu não era ouvida, eu escrevia. E o escrever, ele me libertava, porque eu não tinha voz. Hoje eu tenho voz, hoje eu posso chegar numa live, eu posso falar, hoje eu tenho a minha própria microempresa, onde eu tenho as minhas regras, eu tenho as minhas orientações, tenho o que eu posso fazer da forma que eu quiser. Isso também ajuda a libertar essa parte da sobreestabilidade emocional, que a gente vai aprendendo a se autorregular, né? Depois que eu pedi demissão do serviço público, a minha ansiedade melhorou. Eu não estou com muitos alunos de início, porque faz pouco tempo, né? Mas eu não estou preocupada que se eu vou ter aluno ou não, se eu vou melhorar ou não, eu estou preocupada com a minha saúde mental, se eu vou estar bem, se eu vou estar boa, se eu vou estar disponível para fazer minhas tarefas, nem que eu faça tarefas de casa, né? Mas que eu vou estar boa, com saúde, porque muitas vezes a gente foca em trabalhar, trabalhar, trabalhar e esquece do nosso emocional, da nossa mente, né? Eu achei que foi bem legal que comentaram aqui. Questionamento crítico. Gente, isso dá um BO. Eu acho que a gente tem que saber também quando usar isso aí, porque a gente tem a mania também de questionar tudo, né? Aí você Sim. olha uma coisa, ai meu Deus, por quê, como, onde, quando? E nem sempre dá para a gente ter esse tempo de fazer todos esses questionamentos a todos os momentos, né? Uhum. Então, a gente também perceber que a gente age dessa forma, saber usar isso nas horas que tem que usar, mas isso também a gente acaba saindo de ai, desobediente, ai, porque é imbativo, ai, porque nunca está satisfeito. Eu Mas era eu. a gente é agente de mudança, não tem jeito. Uhum. Eu era desse jeito, era desobediente, a respondona. E eu pensava que eu tinha que alcançar a perfeição, né? Eu pensava, nossa, eu tenho que melhorar, né? Porque eu respondo para minha mãe.
E eu lembro, na época que eu era católica, né, eu fui confessar para o padre, né, e eu fui confessar, falei, eu desobedeço a minha mãe e falo palavrão. Então, então, assim, são coisas que a gente é cobrado, uma perfeição, né, que a gente não pode expressar, né, então isso Uhum. vai canalizar na gente, virar esses transtornos que tem. Por isso que Para a mim, sobreestabilidade emocional, igual citou acima, é a que a gente tem que procurar mais controlar. ai, para mim a melhor coisa é poder expressar, assim, sem se julgar e sem ser julgado, Uhum, para poder extravasar, né? E principalmente sim. hoje em dia que a gente tá todo mundo trancado em casa, gente, é tão difícil você ter uma via assim de, né, de jogar para fora e também de sair um pouco do mental, que é uma coisa Uhum. também que eu vejo que para mim, pelo menos, é bastante comum, né? Porque eu não tenho muito essa, apesar de eu dançar, eu não gosto de dançar em casa sozinha. Então Uhum. acaba que essa parte física, né, de deixar a energia sair, não tem mais. E a gente Então, vai às chegar aí, vezes, né? Na sobreestabilidade psicomotora. Já já a gente chega aí, a gente vai falar os detalhes aí, né? Então vamos seguir, então. A próxima sobreexcitabilidade é a imaginativa. A sobreexcitabilidade imaginativa é identificada pelo uso frequente de metáforas e imagens. Facilidade para inventar e fantasiar, percepção poética e dramática, pensamento mágico, criação de mundos privados e companhias imaginárias, mistura de realidade e fantasia, sonhos elaborados, intolerância ao tédio, necessidade constante de novidades. Algumas expressões destas sobre excitabilidade: associação com imagens e impressões, forte e acentuada visualização, sonhos detalhados, também pesadelos, mistura de realidade com ficção, medo do desconhecido, vivência intensa no mundo da fantasia, preferência por histórias mágicas e contos de fadas, criação poética, invenção de histórias, realidades imaginárias, muitos planos, ideias e inventividade. Tillier, 2018, que é a referência. Então, essa aqui é a que eu mais gosto. É a que eu mais gosto. Vou contar uma para vocês antes da Carol falar. Meu sonho era ter uma sala de aula. E eu fui impedida todas as vezes de ter, porque me julgaram que eu não podia ser professora. E o meu sonho era fazer a minha decoração da minha sala de aula. E aí eu tenho uma mala vermelha e eu pensei assim, eu vou fazer a minha mala vermelha da leitura e vou chegar na minha sala como se abrisse uma cortina assim. E eu imaginava abrindo a cortina assim na minha sala, porque era o meu sonho ter a minha sala. Não que ela seria minha mesmo, né? Mas que seria minha turma. Eu queria ter a minha turminha. E então eu ficava imaginando, sonhando com isso, né? Então, assim, a minha imaginação é desse jeito. Eu vou criando e vou encaixando as peças, como que eu vou fazer tal decoração ou tal coisa assim. E a Carol também tem, né, Carol? tenho. É uma coisa que é bem interessante da imaginativa, né? A necessidade de novidade e a baixa tolerância ao tédio. Então, mesmo quando você está sentado ali, você olha e já começa a pensar em outra coisa, você pensa em outra e vai imaginando. E aí você olha para uma nuvem e acha que ela parece com um cavalo, aí você pergunta para outra pessoa, você não acha que parece? Aí outra pessoa fica assim, Sou assim também. hã? Você tá vendo o cavalo lá e a pessoa, onde? Mas onde? Ah, ai, para de inventar. Pode inventar moda. Aí você olha para uma coisa e você já imagina que podia ser assim, não sei o quê. Gosta de filme de fantasia, né? Ai, 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 Nárnia, Harry gosta. Potter, você Harry gosta? Potter, amo filme de fantasia, de Amo. magia, né? Que as coisas acontecem. Nossa, eu adoro. Eu sempre falava que se eu pudesse, eu queria conhecer Nárnia, né? E também tem aquela parte, tem o Senhor dos Anéis também, que tem aqueles lugarzinhos que eles moram. Ai, meu Deus, eu amo tudo que é fantasia. Eu achava que isso ia passar, né? Depois de ficasse adulta, né? Ia melhorar essas questões. Mas eu amo até hoje. Tudo que é fofinho, tudo que é bonitinho, delicado, também, coisas meio que infantizinhas, eu adoro. Muito bonitinhas, fofa, criar, se é comigo mesmo. Ah lá, Ai, a a Patrícia Patrícia comentou algo, ó. O falou. imaginar também se liga com as áreas, a minha imaginação se liga muito com a ciência. Então, olha para você A ver, é minha outro também. caso, né, de sobreestabilidade imaginativa. A Aline Mas a falou minha também. que ela. E a Marcela, ela é aqui da minha cidade, de Poço Fundo. Eu enxergo muito ela e nessas coisas.
né? Ela é muito criativa, ela inventa muita coisa. E ela tem uma criatividade muito grande na área da arte. Eu muitas vezes enxergo ela. Né? Lá, conhecer o Condado, né? A Aline também comentou, né? Então, assim, as pessoas se identificam, né? Porque é uma parte que a gente gosta muito. Eu mesma, eu invento letras de música. E invento letra de música engraçada. Pra mexer com meu esposo quando eu tô aqui em casa. Às vezes a gente ri o dia inteiro, tanto eu quanto ele. Ele trabalha à noite e às vezes ele faz uma coisa que eu não gosto, aí em vez de eu falar pra ele, eu canto. Aí ele fica bastante, já começou a cantar já. Aí eu canto, né? Em cima daquilo que aconteceu, né? Eu faço sempre uma música. E eu tenho uns gatinhos também, e eu canto para os meus gatinhos, coloco música no nome deles, invento, converso com os gatos, com o cachorro, né? É muito legal. Eu me divirto o dia inteiro, tanto eu quanto ele. Eu falei, pelo menos eu não me acho louca, né? Porque se achasse, né, ia ser difícil. E eu concordo com a Patrícia quando ela fala que se relaciona com a ciência. E hoje em dia, assim, eu tenho uma outra visão, porque eu pensava, gente, se eu não fizer mestrado, se eu não fizer um doutorado, ai meu Deus, eu não sou cientista, e aí nada. Gente, hoje em dia eu penso totalmente diferente, né? Porque por conta da sobreestabilidade intelectual, eu consigo absorver o conhecimento com muita facilidade, né? E já fiz pesquisa na indústria. E a questão da imaginação é bem interessante, porque eu trabalhei com desenvolvimento de fórmulas. Então lá você precisa ter essa habilidade de criar coisas novas, tanto que até pergunta de entrevista, assim, eles falam, oh, se você olha hoje para o que a gente tem aí no mercado, o que você faria diferente? Já várias vezes me perguntaram, né? Então essa capacidade criativa de você imaginar algo novo, de você conseguir identificar alguma oportunidade, ou às vezes até mesmo se você viajar na maionese pode gerar alguma ideia legal, é super útil quando você trabalha com pesquisa, assim, com ciência. É muito bom. E é interessante porque determinados tipos de trabalho, eles não aceitam essa capacidade de criar, né? Essa é uma dificuldade que nós superdotados temos no ambiente de alguns tipos de trabalho. Você tem que seguir aquele padrão. Padrão para a gente é uma coisa complicada. É complicada. Como que você vai seguir um padrão se você tem uma mente que você pensa assim, expande, né? E assim, nós precisamos dessa aceitação. Já que nós somos público da educação especial, a gente precisa ser aceito no trabalho também. Eu não posso ser Uhum. podada. Eu fui podada muitas vezes, que eu queria tocar, eu queria apresentar. Teve uma vez uma apresentação da Moana, das minhas alunas, e eu queria fazer um carrinho de rolemã e fazer o parque e entrar que nem a Moana vestida. Não me deixaram. Não me deixaram. E as crianças, né? Tudo, as meninas de Moana, os meninos com o outro personagem, né? E eu queria entrar. E não, você não pode fazer isso. Né? Tipo assim, nossa, que triste. Né? Então, a gente tem essa necessidade, não porque a gente quer aparecer, é porque a gente gosta, faz parte da gente, né? Uhum. A Bárbara, ela colocou aqui, ó, minha mãe é super criativa para contar piadas e criar músicas engraçadas. Ah lá, a Patrícia, ó, criar problemas de pesquisa é uma delícia. Então, aí, ó, pra você ver, cada um é de uma forma, né? É bem interessante essa parte. Então, vamos seguir. A próxima é a sobreexcitabilidade sensorial. A sobreexcitabilidade sensorial é identificada pela maior sensibilidade sensorial. Ver, ouvir, cheirar, degustar, tatear e do prazer estético. Satisfação com objetos estéticos, necessidade de ser o foco das atenções, busca de prazeres sensoriais. IBID 2008. Algumas expressões dessa sobreestabilidade. Gostar de abraçar e beijar, não apenas pessoas desconhecidas. Conhecidas. Escalar o corpo da mãe quando criança. Preferir estar com alguém o tempo todo. Elevado interesse em questões sexuais. Tillier, 2018. Então, essa sobreestabilidade, né, ela é algo que a gente tem muito aguçado, que eu venho percebendo, mas eu e a Carol, nós estávamos conversando. Quando criança, nós tínhamos essa sobreestabilidade mais aguçada, né? Que, igual no caso, as crianças, etiqueta de roupa, que tá cutucando aqui assim, ó, não Bola. suporta. Ou gola que aperta,
né? Tecido, lã, tem Meia. criança que não suporta lã, tem criança que não usa sapato, que não meia. Eu mesmo tinha um pé muito delicado, vivia cheio de bolha. Até tem uma foto minha no casamento do meu irmão que compraram um sapato para mim e o sapato estava macetando o meu pé, era sapato novo, né? E aquela dor, aí falaram assim: ah, nós vamos passar em casa. Eu falei, beleza, vamos passar em casa, vou trocar. E troquei o sapato, coloquei uma sandália com a meia rosa no casamento. E tem a foto, tem a foto. E eu falei assim, olha para você ver, né? Tipo, eu não tava suportando, não tava nem azul, se eu tava de meia rosa e sandália com um vestido chique de casamento. Eu tinha 8 anos isso, né? Então, hoje eu aprendi a lidar. E essa é a minha sobreestabilidade, que ela tá no nível médio, né? Então, eu acredito que teve uma evolução, né, na questão da alimentação. Eu tinha muita seletividade alimentar. Hoje, quando eu aprendi a cozinhar, eu sei as melhores maneiras, como de tudo. Eu não comia antes de tudo, tinha muita dificuldade. E você, Carol, conta aí pro pessoal. Essa minha também tem várias manifestações. De roupa, quando era criança, nossa, com certeza, eu não usava calça jeans até os meus 11 anos de idade, 12 anos de idade, mais ou menos. E foi, assim, uma choradeira para usar uma calça jeans, assim, insana, insana. Porque eu odiava, odiava. Gola alta, a minha mãe gostava, achava lindo, eu odiava. Ela colocava em mim e eu ficava, para, isso aqui tá me pinicando. Não aguentava. Meia, que minha mãe adora colocar, tipo, gola alta com sainha, meia e bota, sabe? Ela achava lindo, eu não aguentava pôr a meia, aí eu rasgava a meia. Olha, gente, era um desastre, desastre total e absoluto. E para ir na educação física, eu ia de sandália, era muito engraçado. E aí, para comer, eu sempre tive seletividade também. E isso é muito complicado, porque as pessoas ficam, ai, porque você tem que comer, ai, porque não sei o quê. Mas tem coisas que quando eu como, já aconteceu. Tipo, eu vomito automaticamente, assim. Então tem que ter todo um preparo alimentar para eu poder experimentar alguma coisa. E dependendo, ainda tem uma reação muito forte, assim, sabe? De falar, cara, eu não consigo comer isso, não dá, e é a questão da seletividade alimentar, né? Que vem Uhum. junto com a sobreexcitabilidade. Aí também tem a questão dos espaços, né? Da beleza. Então, quando eu tô num lugar que tá bem organizado, que é bonito, que tem bastante natureza, aquilo me traz uma paz, assim, Ah, eu sensacional. imagino. Então é muito bom a questão das cores, né, da combinação das cores. Então até na minha casa assim é tudo muito combinadinho, tudo muito bonitinho. E para cheiro, eu adoro comprar, tipo, cheirinho para casa, eu faço tudo e fico, tem incenso, tem de tudo na minha casa, assim. Essa parte do cheiro, você me fez lembrar uma coisa que me fazia passar muito mal na infância. Aquele cheiro de que coloca em carro. Meus irmãos sempre foram mais velhos que eu, uma diferença bem grande de idade. E eles sempre tiveram carro. E colocava aquele cheiro. E eu não podia andar de carro, porque eu passava mal do estômago. De ônibus, o cheiro do ônibus, cheiro de ar-condicionado. Até hoje, isso ainda em mim é sensível. Cheiro de carro novo, eu passo mal de estômago, ataca o estômago. Né? Então, são cheiros Até que. para comer, né, Tati? Que a gente estava falando do cheiro do peixe, do cheiro do porco, do cheiro do. Isso também me incomoda muito, assim. Eu não consigo. Tem alguns cheiros que, quando me enjoa, eu não perco a vontade de comer. Então é muito complicado, assim, o jeito que a gente sente corporalmente algumas coisas, né, que afetam a nossa sensibilidade, assim, que a gente capta com muita intensidade. A Bárbara está falando sobre sensibilidade no couro cabeludo. Eu também tenho uma certa sensibilidade. Tinha mais antigamente. Eu não suportava prender o cabelo. E não suportava franja. Quando a minha mãe cortava a franja caía, eu fazia assim. Sofrava, porque aquela franja me incomodava, aquele negócio, se odiava. Até que um dia eu peguei e eu mesmo cortei a franja assim, assim, ficou tudo torto o cabelo, né? A minha mãe, eu suspeito que ela era também superdotada, ela podia reluar na cabeça dela. O dela era mais A minha sensível mãe ainda. também não Não pode, ela podia nem fica pôr a mão, né? dor, Eu ela sente mesmo, dor. é uma coisa que incomoda, pode ser sim, com certeza. Né? Igual na parte da alimentação, alimentos muito moles,
esses frutos do mar, essas coisas, eu não consigo nem imaginar eu Comida comendo. japonesa, né? Não consigo essa parte. Né? E tem uma parte que é interessante, que gostar, abraçar e beijar. Eu não fui acostumada a levar abraço, nem ser beijada, nem ser abraçada, alguém pegar no colo. Mas eu tinha uma certa dificuldade na adolescência de ter contato físico com as pessoas por conta disso. Hoje eu já adoro pegar criança, abraçar, espremer os meus gatinhos, meus cachorros, né? Adoro ter esse contato, né? Isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu me Então, pendurava na minha mãe quando era criança. Teve algum livro que eu li, um livretinho assim que eles dão para professores e falava que para criança superdotada era como se pendurar na mãe, assim, tipo de abraçar e ficar pendurada. E aí quando eu fui ver as minhas fotos de criança, eu tenho várias penduradas na minha mãe. E eu me penduro na minha mãe até hoje, né, gente? Olha o meu tamanho. A minha mãe tem 60 anos, coitada. eu Meu sentava no marido colo da minha também. mãe. Eu sentava no colo da minha mãe velhinha, com bastante idade. De vez em quando eu sentava no colo dela. A Davia fez Super. uma coisa interessante, que fez um comentário interessante que me lembrou a infância. Roupas na cor roxa para mulher é terrível na infância. Davia, eu odeio lilás. Eu não posso ver lilás. É uma cor que para mim só combinando com tanto junto que dá um. E a minha irmã uma vez me obrigou a usar um vestido lilás. Imagina a raiva da criança com um vestido uma cor que você não gosta, né? Roxo também é uma cor que eu não curto muito também não. Às vezes eu tento para falar que eu gosto. Eu tenho até algumas peças, mas é uma cor que me incomoda realmente visualmente, né? Nessa questão. Quando tem muito estímulo também, muita mexeção, por exemplo, às vezes se eu tô. Aconteceu uma vez numa apresentação que eu estava ensaiando muitas crianças, uma escola, quase a escola inteira. E tinha algumas crianças que mexiam demais. E aquele movimento, ele me atrapalhava a concentrar eu tocar. Porque a minha visão ela é tão aguçada, eu uso óculos ainda. Ela é tão aguçada que eu capito mesmo estando olhando parada para um lugar que eu preciso olhar a partitura para tocar. Então aquela mexeção e gerou certo incômodo das professoras quando eu pedi, vocês podem colocar essa criança para cá, essa para cá, porque quando movimenta acaba que me atrapalha. Então às vezes as pessoas não compreendem determinadas coisas, né? Igual a questão da audição também. Igual eu estava conversando com a Carol hoje mais cedo. Música sertaneja muito puxada, muito raiz, me dá dor no estômago. Porque eu consigo imaginar as notas na minha mente e aquelas notas elas vão movimentando ali e me dá dor no estômago. Tem algumas que não, mas tem algumas que sim, que ataca. Ou às vezes eu estou muito atacada com alguma ânsia, alguma raiva. Até o mosquito incomoda o barulho. Sim, a gente somatiza bastante. Sim, vamos ver se tem mais algum comentário. Ah lá, calça colada, eu tinha dificuldade de usar meia calça. Eu não gosto até hoje de usar calça, acho horrível coisa que aperta. Não gosto. Ah lá, esse cinto desconfortável na luz clara. Também me incomoda determinados locais, mas às vezes eu gosto de claridade. Isso varia muito, né? No meu caso, havia coisas incômodas que eu passava muito mal. Tem um monte de restrições. Os olhos doem, acontece. Tem pessoas que são muito sensíveis. A Patrícia também falou que cheiro de carro também passa mal. Me dá enjoo, né? Eu sinto cheiro de fumaça de cigarro à distância, Nossa, de distância. muito Total. longe, eu passo mal. E a minha mãe foi fumante. Eu convivi com uma fumante muitos anos. Foi muito difícil e me faz mal. Me dá dor no estômago também. E cheiro de bebida também. Então, por exemplo, pra gente que tem todas essas sensibilidades, né? Ir pra balada também pra mim é um inferno, porque é música alta e normalmente aquele putz-putz. Aí tem aquelas lâmpadas, aquelas Nossa, luzes que ficam rodando na sua frente loucamente, o som muito extremamente alto e aquele monte de gente trombando em você e aquele cheiro de bebida, cheiro de cigarro. Então, assim, é muito estímulo. Eu começo a ficar eu nunca fui numa balada estressada. dela. Mas eu imagino que eu já fui em um show que teve aqui, mas eu fiquei distante. Também não suporto essas músicas que faz tuts-tuts aí muito forte. Nossa Deus, é muito, incomoda demais. Aquilo me enlouquece. Pois é.
Agora a última, né, sobre excitabilidade que nós vamos falar é a sobre excitabilidade motora. A sobreestabilidade motora é identificada por atividade física intensa, por exemplo, jogos e esportes intensos, pressão interna para agir, competitividade, ações impulsivas, tiques nervosos, fala rápida e etc. IBID 2008. Algumas expressões dessa sobreexcitabilidade: fala rápida, agitação, inquietude, jogos violentos, esportes, pressão para agir, curiosidade, necessidade insaciável por mudança. Tillier, 2018. Eu sei, essa aqui é uma que em mim é muito forte. Na Carol já é mais baixa, né? E é Isso. interessante porque a Carol, ela tem a superdotação nas artes performáticas, né? Que é da dança. E ela não Uhum. tem a dela tão aguçada igual a minha. Né? Igual, por exemplo, é muito difícil vocês me ver eu parada aqui sem mexer a mão. Eu coloco a mão, coloco de cá. Às vezes eu pego uma caneta e fico assim, ó. Né? E às vezes acha que eu tô com um tique, né? Ou estou fazendo assim, contando os dedos, abaixo, assim. Ou quando eu criança, eu fazia assim com os dentes, ó. E a minha irmã ficava morrendo de ódio, porque aquilo incomodava ela, porque eu não parava quieto. E eu tô falando com vocês, a minha perna tá mexendo, né? Então é uma pessoa, é uma criança que não para, né? Que não para sentada, às vezes, na sala de aula, e às vezes é confundido com TDAH, hiperatividade, Imperativo. né? Então tem que prestar atenção, né? Muitas vezes, ontem mesmo na live, ou às vezes, quando eu vou falar, eu tenho que pensar para falar devagar, porque a minha velocidade de processamento de pensamento é mais rápida do que a minha fala. Aí eu tenho que falar devagar, porque senão embola tudo. Eu gaguejo em algumas lives, porque eu tô pensando e os pensamentos tá. E às vezes eu não consigo controlar, né? Essa parte também da parte motora, que entra, que é a fala, né? Eu prefiro digitar até que escrever à mão, quando a minha Uhum, cabeça está muito agitada, porque eu não dou conta de escrever, não dou tá bom. conta. E ao mesmo tempo, por exemplo, quando eu estava assistindo aula ou quando alguém está falando alguma coisa que eu preciso anotar, eu consigo escrever extremamente rápido, né? Então, tipo, só vou digitando, 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 digitando ou escrevendo e eu consigo captar tudo, assim, tudo. Meus cadernos tinham tudo, assim, das aulas que eu gostava. Então, é muito engraçado isso, né, Tati? A velocidade de processamento de escrita, né? E muitas vezes os superdotados, quando é criança, eles têm essa dificuldade de registro no caderno, porque eles pensam muito mais rápido que escreve, e a letra nem sempre é bonita. A minha Quando eu letra era era horrível. criança, eu gostava muito de escrever e chegava em casa, como, né, tem a questão do perfeccionismo, eu passava tudo ali, para a letra ficar bem bonita. Mas hoje, que eu sei que eu não tenho necessidade disso, eu escrevo tão rápido que às vezes, muitas vezes, tem da dificuldade de entender a letra. E eu também digito rápido. Uma dificuldade mesmo é que eu estou, às vezes, conversando com uma pessoa e não dá nem tempo da pessoa responder, eu já estou falando outra coisa. Então, eu tenho que esperar responder, aí eu vou, porque senão nem a própria pessoa entende o que eu estou querendo dizer, Ai, gente, é verdade, é muito verdade. né? Mas eu também sinto essa questão, principalmente da escrita, né? De escrever muito, muito rápido. Às vezes também de falar muito, muito rápido. E aí, como tem também a questão intelectual, né? A gente pode acabar usando alguns termos mais complexos ou falar de uma maneira que não é muito fácil de entender. Então, uma Uhum. das coisas que eu tenho treinado bastante é a questão da comunicação, né? De adaptar a maneira como você fala, a maneira como você escreve para diferentes públicos, né? E Uhum. aprender a acalmar para poder ser melhor entendido, né? Porque a gente também, por conta dessa rapidez de pensamento, a gente acaba sendo mal interpretado porque às vezes não filtra muito bem aquilo que vai falar. Exatamente. E essa é uma coisa que eu tenho treinado também, que é fazer síntese, né? Fazer algo que sintetiza mais para que a outra pessoa venha entender. É igual quando eu Uhum. mudei para Minas, eu tinha um vocabulário um pouco mais diferente, né? Eu falava um pouco mais difícil. E eu comecei a trabalhar na saúde. E aí eu lidava com pessoas muito humildes, que tinham uma dificuldade maior de compreender certos termos. E aí eu tive que adaptar para compreender o que eles estavam me dizendo e também para eu passar as orientações devidas. Né? Então, muitas vezes dá essa dificuldade, né? Que entra aí na parte motora,
que entra na intelectual, acaba juntando todos, né? E a gente vai Tudo criando junto. estratégias, né? Porque por isso a importância, né, do autoconhecimento, né? Igual eu mesma, quando eu tô muito feliz, eu saio pulando mesmo, gritando. Quando criança, eu era escandalosa, eu e a minha prima, a gente saía correndo, gritando, só andava correndo. E eu vivia machucada, porque eu vivia caindo, muito alta, né? Muito alto, criança correndo, vivia, Desastrada. né? Porque corria demais, batia os quadris, os braços nas coisas, para ser muito comprida, braço muito comprido, né? Vivia machucado, né? Então aquela agitação não parava. Eu lembro que eu ia na igreja e chutava o banco. E eu lembro que tinha uma irmã da minha igreja que olhava feio para mim, que eu não aguentava ficar lá parada na igreja e ficar batendo o pé no banco. Né? Então, às vezes, né, tem esse comportamento e não sabe por que motivo, né? E não sabe também como que faz para regular isso. Porque as pessoas à nossa volta, elas olham e falam, ai, comportamento inadequado, e reprime. E Uhum. não pode, porque você precisa, tipo, ter uma expressão para aquilo em alguns momentos, para você poder extravasar energia, ou então extravasar de outras formas para que aquilo diminua. E uma coisa que comentaram aqui que eu achei legal é que aí me fecho e não falo, fico sobrecarregada. Tipo, que a gente estava falando da fala, né? De pensar e falar. Eu acho que tem até uma questão de inocência, assim, de achar que a gente vai ser compreendido e você fala sem intenção de nada e você é mal compreendido. Tem, E, e pode aí falar. você acaba não falando, mas isso não é bom, porque você fica com muita coisa guardada e como a gente tem a tendência de somatizar, o que acontece, né? Adoece. Isso. E essas ações impulsivas era algo que eu tinha muito, muito. Sempre agi por impulso. Antes, sem pensar, né? E isso era uma coisa que eu tinha muito. Né? E aí, com o tempo, por causa justamente da sobreestabilidade intelectual, às vezes acontecia um fato, juntava os fatos na cabeça, vários quebra-cabeças, e aí, tipo, tomava uma atitude drástica. Mas só que assim, essas atitudes impulsivas a gente tem que controlar. Igual quem tem a sobreestabilidade motora, o que é importante fazer? Uma coisa que me ajuda muito é praticar atividade física, né? É fazer uma caminhada, é andar de bicicleta, é jogar bola, né? É fazer alguma coisa assim que você, igual você falou do saco de areia que você queria ter. Né? Então, é uma forma de você descarregar aquilo para aquilo não virar uma doença psicossomática. Né? Então é algo que você tem que saber, você tem que se corrigir. Porque não vai ser uma pessoa de fora que vai falar para você, ó, você tem que fazer isso, 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 porque a pessoa não conhece o seu interior. Né? Você vai ter que saber lidar e vai dando alternativas. Igual esses grupos de superdotados que nós temos, as maiores buscas que tem né, para se entender é a questão da sobreestabilidade. A intensidade que é muito elevada, que, igual disso, não se sabe o nome de início, que é esse termo né? Então é muito importante buscar, né? E essa parte aqui que fala da pressão por agir, por exemplo, eu com raiva eu funciono que é uma beleza. Com raiva a pessoa que almoço mesmo, às vezes acontece uma coisa, eu tenho que fazer almoço, às vezes eu sou meio enrolada para fazer almoço. Mas quando eu tô com raiva, o almoço faz meia hora. Meia hora tá prontinho. Então é bem interessante, às vezes. Tem uns benefícios aí também, às vezes, da raiva, né? A gente pode usar a nossa inteligência a nosso favor, né? E essa parte da curiosidade, essa busca né, intensa de curiosidade, de procurar as coisas, necessidade de mudança, por exemplo, eu gosto muito de mudar lugar, mudar cômodo, mudar móvel, mudar cor, né, decoração, tudo isso aí já entra dentro da sobreestabilidade motora também. Eu também gosto de mudança, mudar de cidade, mudar de pesquisa, mudar de área, sempre está mudando. Isso Ah, não tem isso a eu já ver mudei. tanto com a Eu também. psicomotora, eu acho, mas é a questão da mudança, né? Eu acho que a gente, em É, geral, tem essa necessidade de criação e a necessidade de mudança, porque entedia muito fácil. Então, uhum. meu pior pesadelo da vida é ficar em um lugar fazendo a mesma coisa a vida inteira. Aquilo me dá um É, negócio, gente. Me dá um esse, medo. e assim, eu cresci de uma forma que eu tinha que trabalhar no serviço público, que o serviço público era melhor e que para mim ia dar mais certo, porque é um emprego fixo, estável e tal. Eu só adoeci no serviço público, eu não tive vazão para criatividade.
uma ou outra escola que eu tive uma facilidade, que eu tive uma autonomia para criar, que o lugar que eu estava trabalhando, eu tinha uma confiança e aí você conseguia trabalhar, né? Mas aí na minha própria avaliação de identificação, fala o meu estilo de trabalho, né? O estilo, que é o estilo liberal, né? Porque é uma dificuldade que eu tenho, né? Porque o serviço público, ele tem um padrão. É um padrão que vem lá do governo, que vem e você tem que reproduzir, não pode ter mudança. Eu entendo, mas só que tinha que ter um pouco mais de flexibilidade, até porque tem também os alunos superdotados na escola. Tem também outras crianças, né, com outras dificuldades de aprendizagem, né? Não é só os na média, nós não somos padrões, ninguém é padrão, né? Então é uma questão aí que vale a pena o pessoal ficar de olho, né? E quem nunca tinha ouvido falar a respeito, né? Poder compreender se caso, né, lidar, aparecer alguma pessoa que tem essas características, né? Exatamente. É difícil a gente começar a reconhecer de onde vêm essas coisas e como que a gente. Porque depois que você toma consciência, você fala, tá, e agora? O que eu faço com tudo isso, né? Meu Deus, é muita coisa. Dá um desesperozinho no começo. Mas depois que você vai aprendendo as ferramentas que você tem para regular, né? Para criar maneiras de extravasar, você consegue com mais facilidade não ter mais esses momentos tão altos e baixos. E é bem engraçado, né? Porque a gente passa a vida inteira ouvindo que, ai, ter raiva é errado. Ah, é porque pensar demais é errado. Ah, é porque não sei o quê. E a gente não tem como expressar o nosso eu, né? Aí a gente fica Uhum. totalmente espremido, assim, num monte de exigência. E a gente já tem essa tendência ao perfeccionismo, então isso já cria uma pessoa doente. Sim, Então, quando descobre tudo isso, fala, meu Deus do céu. E uma coisa que eu ouço também muito de pessoas superdotadas é, ah, eu sou esquisito. Ah, eu é. sou estranho. Ah, é porque não sei o quê. E acho que tira um pouco disso, ou pelo menos entende o porquê que é esquisito e começa a aprender a usar o lado bom de ser esquisito. Então, por Uhum. exemplo, a minha esquisitice, né, no sentido, por exemplo, da dança, que eu tenho muita facilidade, me levou a dar aula com artistas internacionais em congressos, tipo, tendo feito um ano de aula. Conhecer gente de fora do país por conta disso, ser bolsista numa escola de dança bem legal, criar projetos para dar aula de dança. Enfim, você acaba, por conta do pensamento independente, né? Da manifestação das habilidades, você, às vezes, o seu mundo não vai ser aquele que você tem todo dia, tipo, um trabalho, porque muita gente vive assim, né? Tem os amigos do trabalho, tem a família. O nosso mundo não acaba muitas vezes ali. O nosso Uhum. mundo passa por esses espaços, mas ele se expande para outros, onde a gente encontra outras pessoas que têm interesses em comum com os nossos, né? Para a gente poder ter esse espaço de expressão. Então, acho que isso é super legal. Eu conversando aqui com a Tati a gente nem se conhecia. Com certeza. E aí a gente vê o tanto que nós somos parecidos. Olha, eu tô aqui em Minas Gerais, ela tá em Santa Catarina, né? Então, e nós temos o grupo de adultos superdotados, tem o grupo de crianças superdotadas, tem de adolescentes, e eles vão interagindo, porque a gente precisa de pessoas que nos entendam, que nos compreendam, que não olhem a gente torto, porque a gente é assim, porque a gente gosta de aparecer. A gente não gosta de aparecer, a gente é aparecido. A gente é, né? Então, assim, às vezes a pessoa não aceita e quer bloquear aquela pessoa. Não porque ela fala difícil, eu não vou deixar ela falar, né? Porque ela sabe desse assunto, eu vou cortar, né? Ou criança também, né? Olha, tem Eu vários não me acho, eu comentários. sou. Eu não me acho, eu sou, eu brilho. Não tente desbrilhar o meu brilho brilhoso. Ah lá, a Davia falando, ó, permanecer sentada. A Marcela falou que ela mexe muito também, som muito alto. Ah lá, ah lá, Jéssica, será que minha filha é assim? Vou observar, é importante. Os pais, eles ajudam muito nessas identificações. A Bárbara diz que tem muito sobre estabilidade psicomotora. A Marília falou uma coisa que acontece nos grupos. Conversar comigo é falar de 50 assuntos em 30 minutos. É típico. E o mais interessante é que no grupo de superdotados, todo mundo responde um ao outro. Agora, quando a gente está num grupo de pessoas típicas, ninguém responde o que você fala.
Você fica ali só Nossa, uns assim. mega textão, né, Tati? Nossa, Você eu fica tô ali fazendo um só negócio assim. daqui a pouco, 100 mensagens com textos gigantescos. Eu falo, gente, como é que esse povo conseguiu Isso fazer porque todo isso? mundo trabalha, todo mundo estuda, todo mundo tem ocupação. Aí acha que é desocupado e não é. Vou ver se tem mais comentários. Seu ritmo é ótimo, assim, absorvo bastante conteúdo, já que tenho pressa. Meu caderno, quando era pequena, em branco, adorava prova oral. Escrever sempre foi difícil para mim, aí pra você ver na parte da escrita. Às vezes tenho tantos pensamentos e o raciocínio fica tão rápido que eu me atrapalho. Aí me fecho e não falo. Foi o que a Bárbara falou. Né? Então, tem que trabalhar isso, Bárbara. A Davia falou que era inquieta, falava assim, ó, oh, menina cavilosa, nunca vi esse cavilosa. O Samir nos aplaudiu, pedala, caminha. Eu não suporto decorar, mas assimilo informações com facilidade. Crio e gosto de criar. Vamos ver o que mais. Gosto de mudanças, enjoo fácil. Quero saber tudo ao mesmo tempo. Bem legal. Os comentários. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ir perguntando. Gente, tem muito, muito comentário. Entrou bastante gente. Ah lá, Patrícia. E é comum que outras pessoas achem estranha essa busca de mudança. Né? Porque, assim, é uma coisa que eu estava lembrando, eu esqueci, mas agora eu relembrei. Quando eu fiz técnico em enfermagem, eu a professora sabia que eu mexia com música, com essas coisas. Tinha Orkut na época, né? Então, era a época que tinha o Orkut. Então, às vezes, postava alguma uma foto, alguma coisa assim, né? E a minha própria professora do curso falou que uma pessoa que sabia fazer muitas coisas não ia ser bom em nada, né? Então, olha o pensamento da pessoa. E aí, o que acontecia? No próprio curso técnico de enfermagem, a gente tinha que criar teatro, né? Baseado, né? Você tem as aulas práticas, que são com bonecos, né? Que você tem que fazer os procedimentos, você tem que simular certas coisas. E certa vez eu fiz um teatro que era sobre acidente doméstico usando soda. E aí eu escrevi o teatro, mas falei assim, eu não vou ser a protagonista, né? Porque eu escrevi o teatro, eu vou fazer. Ainda fiz a sonoplastia, levei o teclado e fiz todos os tons lá, né? E aí, tipo assim, eu não vou ser a protagonista, né? Porque aí vai falar que eu quero aparecer, né? E eu queria, né? Eu queria aparecer, queria fazer o teatro. Mas não, fiquei quietinha, fiz só o meu. A minha parte que era escrever e as outras interpretar. Então, olha como que um professor bloqueia, né, o aluno por essas questões, né? E esse negócio da mudança que a Paty fala que as pessoas acham estranho, acham, porém, muito mais quando você é mulher e muito, muito mais quando você é casada. Sim. Então, tipo, o meu marido, ele é muito de boa. Então, por exemplo, Carol, Herbert, eu vou lá pro outro lado do país, passar 6 meses, vou trabalhar porque amei essa oportunidade. Ah, vai, a gente compra uma passagem de avião, se encontra aí no meio do caminho, fica em algum lugar, tudo certo. Ah, eu vou para não sei aonde. Não, vai, eu a mesma coisa, né? Só sair do país que é meio complicado, né? Porque é longe, tá tudo caro. Mas, Uhum. assim, tendo dinheiro para pagar a passagem, tamo aí. Então, e outra questão que é interessante também, que entra na sobre estabilidade emocional, que é uma coisa que vem de um preconceito, é meninos não choram. Né? É É, uma sim. questão que, tipo assim, meninos não choram, não demonstram sentimento. Até o tanto que é difícil homem fazer terapia, buscar essas coisas. Há um certo preconceito, às vezes a pessoa não percebe, né? Que tem essa dificuldade, né? De busca dessa parte, dessa autoajuda, né? E essa Uhum, ajuda também vindo do outro, né? É uma questão também que entra no cultural, né? uhum, super. Vamos ver aqui, pessoal. Olha, hoje até nós prolongamos um pouco mais de 1 hora, mas foi excelente a live, né? Depois, se vocês tiverem mais algumas perguntas, quiserem estar perguntando, podem entrar em contato aí com nós, no meu perfil, né? O pessoal que se identificou aí em algumas falas, a Marcela que está ouvindo aí, eu sempre achei que a Marcela tinha um pezinho aí na superdotação. Marcela, que bom que você. A Marcela é minha amiga aqui de Poço Fundo, gente. Ela é ótima. Ela é incrível, ela também cria muito. Foi minha aluna também de artesanato, a Marcela. E, Marcela, nós vamos buscar aí essa ajuda para você se identificar. Vamos ver, tá bom? Então, obrigada, Carol, pela sua disponibilidade. Foi um bate-papo, assim, incrível, incrível mesmo.
né? Que o pessoal aí se identificou muito, muito mesmo. Obrigadão, viu? Obrigado, pessoal aí Imagina. que está participando, que assistiu, que ainda vai assistir, né? Foi um prazer aqui estar trazendo um pouco, né, dessa parte para vocês conhecerem um pouquinho mais. É isso, valeu, Tati. Foi muito legal conversar com você. Valeu, então. Então, pessoal, vamos encerrando aí a nossa live. Um grande abraço e lembre-se, amanhã tem mais. Amanhã nós vamos ter uma entrevista muito legal também com uma superdotada adulta. Espero vocês, viu? Um abraço e até amanhã.